galera, a Meize não tá pra brincadeira, tá expandindo legal a linha. Eu, inclusive, hoje recebi um fone da marca que eu, infelizmente, não posso mostrar pra vocês, nem falar nada sobre, porque tá sob embargo, mas já aviso que foi bem interessante. Mas enfim, cara, o vídeo de hoje é sobre outro. Ó, há não tanto tempo, a Meize era muito conhecida pela linha 99, que tem dois headphones portáteis fechados, meio intermediários, ali na casa dos 200, 300 dólares. Foi com eles que ela ganhou muito renome no mercado audiófilo. Tem o 99 Classics, que tem a construção principalmente madeira, e tem esse aqui também, que é o 99 Neo. Depois do Neida, ela chegou com este cara aqui, destruindo tudo, o Empyrean. É um planar magnético de 3 mil dólares. Ninguém viu da onde que isso daqui veio. Depois, ela ainda expandiu esse grupo aqui do Empyrean com o Elite, que é ainda mais sofisticado, e o Lyric, que é um planar fechado, bastante sofisticado também, de 1.000 dólares. Então, o que aconteceu, né? A Meize tinha um grupo ali de fones de 200, 300 dólares, e depois ela pulava direto para um grupo que começava nos 1.000 dólares. Em 2022, ela finalmente veio com um fone para ficar no meio desses dois grupos. Foi o 109 Pro, um dinâmico aberto de 800 dólares. É um fone que eu avaliei há mais ou menos 2 anos e gostei pra caramba. Agora ela vem tapar mais um buraco com este cara aqui, o 105 AER. Ele vem para se posicionar entre o 99 Classics, de 300 dólares, e o 109 Pro, de 800. É um fone dinâmico aberto de 400 dólares. Quem me mandou foi a própria Meize. Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse e vou falar para vocês o que eu achei desse novo entrante aqui. Bom, eu já fiz um unboxing dele, tá? Se você quiser conferir, tá aqui em cima, então eu não vou perder tanto tempo com isso, mas é uma bela experiência como é de se esperar pela marca. A seleção de acessórios é legal também, assim, porque ele vem com essa case aqui, cara. É uma case rígida. E aí dentro vem uma outra bolsinha onde vai o adaptador para P10 e onde você pode colocar o próprio cabo do fone também. Falando em cabo, é um cabo bem legal, cara, tá? É esse aqui, ele é parcialmente revestido de tecido, aí depois do divisor Y é borracha, todo terminado em conectores P10, cara, bem maneiro, tá? Um cabo ok. Já o fone em si é o Meize, tá? Assim, você pode não curtir os fones da marca, pode não achar eles bonitos, mas é incontestável que a Meize é referência em termos de acabamento e qualidade de construção. Aqui não é diferente, tá? A gente perde sim um pouco do luxo do 109 Pro, que tem acabamento principalmente em madeira, ou até mesmo do 99 Classics, né, que também é desse material. Afinal, o 105 AER ele troca a madeira por plástico, mas ainda assim é excepcional, tá? Não adianta. A Meize, ela dá aula em construção. As conchas são principalmente de plástico, mas não é qualquer plástico, assim. Além deles terem uma, tipo, sei lá, cara, uma sensação de robustez bem legal, é um plástico que parece muito espesso, assim. Ele tem uma textura legal também, é bem caprichado. O arco é o mesmo da linha 99 e do 109, né? Tem essa estrutura aqui de metal, tem essa peça muito interessante para conectar o arco principal com esse suporte para a cabeça, né? Que fica suspenso por elástico, né? Cara, essa é uma peça que já se tornou um marco, assim, da Meize, né? Sempre é muito bonita e bem trabalhada. É tudo muito bem pensado, cara. Quer ver um exemplo, assim, que é um detalhe que eu não sei se vocês vão conseguir ver. O movimento da concha, esse movimento de quase que um 360, ele é feito nessa articulação aqui, né? Tipo um pivô. Só que, para a concha não dar uma batida seca no arco, cara, se você olhar aqui dentro, tipo, olha, dá pra ver ali, ó, tem tipo um O-ringzinho de borracha, tá vendo? Ali, ó, ali dentro, só pra não dar essa batida seca. Cara, que bela solução, que atenção aos detalhes. Uma outra coisa legal aqui é que o fone é praticamente inteiro construído, montado, né, com parafusos, então é um fone que você consegue, em tese, consertar independente do que aconteça. Eu acho que a Meize não vende várias das peças diretamente no site, mas pelo que eu sei, você pode entrar em contato com eles e eles podem te mandar alguma coisa muito específica se você precisar. Então, é isso em termos de construção, só elogios, e em conforto também. Os fones da Meize, assim, costumam ser muito bonitos.
Muito bons, né, perdão, em termos de bonitos também, mas muito bons em termos de conforto, e o 105AR, mais uma vez, não é diferente. As almofadas são de camurça, super macias, tá? Ele faz, cara, muito pouca pressão lateral, pouca pressão superior também. É um fone que, pelo menos para mim, é extremamente confortável, mesmo para uso prolongado. Obviamente, você não tem muito isolamento contra ruídos externos, porque ele é um fone aberto, mas é isso, assim, é um fone, cara, que dá para usar por muito tempo. Só uma pequena ressalva, cara, não é nada demais, tá? Porque você pode trocar as almofadas e assim, essa parte não entra em contato com a pele, mas na parte de dentro aqui é aquele material meio plástico, bem chumbreguinho, assim. Isso aqui, eu não sei se ele vai de fato descascar, porque ele não vai entrar em contato com a pele, mas enfim, só esse material aqui não curti muito não. Agora vamos pro som. Seguinte, como eu disse, quando eu testei o 109 Pro, eu gostei pra caramba, tá? Só que o cenário, o mercado mudou bastante desde então. Naquela época, isso já faz 2 anos, existiam poucas opções de fones entre ali os 400, os 500 dólares, né? Fones, cara, da categoria de um Sennheiser HD600, HD650, e os fones, cara, a partir de $1.000, né? Tinha um buraco aí no mercado. E por isso, eu achei que o 109 Pro acabou ficando muito bem posicionado. Afinal, para os meus ouvidos, ele trazia sim uma série de vantagens em relação a algo como o HD600, HD650 da vida, da Sennheiser, mas também não era um fone que passava dos $1.000. Então ele estava justamente ali nesse meio do caminho, né? Era uma das poucas opções que existiam nessa faixa de preço. Só que hoje, a coisa está diferente. A Civiga já lançou fones bem maneiros nessa faixa, a Moondrop veio com o Para, veio com o Venus, veio com o Cosmo, a Hi-Fi Man tem o Edition XS e agora ela acabou com o preço dele, tá custando tipo $250, 220 um negócio desse. Então é um cenário bem mais competitivo. E por mais que eu continue gostando do 109 Pro, eu acho que vários desses concorrentes acabam sendo mais interessantes em termos de qualidade de som. O 105AR talvez seja, em alguma medida, uma resposta da Meize para isso. Eu não estou mais com o 109 Pro aqui, mas de memória, cara, o 105AR ele não me parece drasticamente diferente dele. Ainda que em preço o 105 esteja muito mais próximo do 99, em som ele se aproxima muito mais do 109. Eu até fui olhar, cara, os gráficos aqui e aparentemente é bem isso, assim, o 105 é tipo o 109, tá? Os graves e os médios são basicamente idênticos, mas os médio agudos e os agudos são menos proeminentes aqui. Pelo que eu vi, parece até que o falante dos dois é o mesmo, só que o 105AR ele tem uma pequena tela aqui na frente dos falantes, enquanto no 109 Pro essa tela não existe, né? É só uma gradezinha de metal mais aberta. Então pode ser que as diferenças de som se devam exclusivamente a isso. Mas assim, esse é um daqueles casos, tá? Em que a diferença não necessariamente é tão grande em termos objetivos, né? Como eu falei, você tem ali uma presença maior de médio agudos e agudos, mas a experiência acaba sendo bem diferente, tá? Inclusive, se você tiver visto o meu review do 109, você, cara, vai reparar que essa tranquilidade um pouco maior nas médias altas e altas pode ser justamente ser uma coisa muito positiva, né? Porque eu falei que no 109 Pro isso podia incomodar. Mas vamos falar aqui do 105, vamos começar pelos graves. Cara, eu gosto bastante deles, tá? São graves com uma presença que eu considero muito bem julgada, porque eles não faltam nem exageram. São bem posicionados no espectro, tem bom corpo, tem bom peso, tem autoridade. Mas por mais que nos gráficos eles sejam basicamente idênticos aos do 109, a percepção acaba, subjetiva, né? Acaba não sendo exatamente essa. Por quê? O desempenho no restante do espectro acaba afetando a percepção aqui dos graves. O 105 acaba parecendo um fone mais forte nessa região. Ele é um pouco mais musical e eufônico. Aquele calorzinho a mais nas baixas do 109, né, que eu descrevi no review dele, acaba sendo meio que mais notável, mais proeminente aqui. O lado positivo é que, assim, é isso, né? É uma assinatura bem gostosa nessa região, mas o negativo é que, em algum grau, você acaba perdendo um pouco de precisão. Textura e definição são boas, mas não são nem de perto as melhores nessa faixa de preço. Por exemplo, na Inside You, do Vincent Garcia, cara, que é baixista, os graves eles podem parecer mais soltos do que eu gostaria. Como você não tem ali os médio agudos e agudos mais fortes, né, que trazem mais clareza, os graves acabam ficando mais destacados e você perde um pouco da sensação de definição mesmo nessa região, né? Isso diminui um pouquinho. De novo, assim, pode ser um desempenho bom, né? Para música eletrônica, rap, hip hop, pop, o resultado é bem legal, bem envolvente. Acho até que possivelmente melhor do que o 109 Pro.
mas tem sim casos onde eu acho que os graves podiam ser um pouco mais secos e assertivos. O Moondrop Para, por exemplo, ou o Hi-Fi Man Edition XS são muito mais definidos. Óbvio que eles são fones mais leves nos graves, né? São mais analíticos e para ouvir música, cara, eu provavelmente vou preferir essa assinatura aqui com mais frequência, né? Se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra. Mas ainda assim, né? Tipo, o 105 ele talvez vá para um lado mais solto, mais do que eu gostaria, em muitos casos, e o Para e o Edition XS vão para um lado mais analítico, mais do que eu gostaria em outros, tá? Já nos médios, assim, eles são muito bons, mas por conta dessa diminuição nos médios agudos e agudos, eles parecem um tiquinho mais escuros. Isso tem uma consequência positiva e uma negativa para os meus ouvidos. A negativa é que ele perde um pouco de resolução, de abertura, de transparência. O 109 é um fone que me chamou a atenção nesse sentido. Assim, eu gostei muito das tecnicalidades, da articulação nos agudos. Ele acaba sendo um fone mais aberto, né? E você tem uma apresentação que é mais detalhada, mais técnica. O 105, em comparação, é um fone mais escuro. O lado positivo é que aqui eu não tenho, em momento nenhum, aquela sensação de aspereza que eu tive em algumas situações com o 109. E esse é um daqueles casos em que, tipo, eu não me incomodo em perder um pouco das tecnicalidades do 109 para ter uma apresentação que é assim, que é um pouco mais musical, entendeu? Não é em todas as situações que eu vou preferir essa pegada, porque às vezes, né, em gêneros mais calmos, né, mais acústicos, tipo um jazz ou música clássica, você não necessariamente vai notar tanto uma assinatura mais analítica, isso não necessariamente, falando por mim, né, vai incomodar. Por outro lado, existem muitas situações... só para terminar o raciocínio, né? Tem situações em que essa pegada não vai incomodar e aí você vai ter as tecnicalidades, né? Você vai ter a resolução, vai ter a transparência. Então, para esses gêneros mais calmos, pode fazer muito sentido. Pensa no HD800S, né? É tipo isso, é um fone que você não vai usar para tudo, mas naquilo que ele funciona, ele vai chamar atenção pela espacialidade, pelo detalhamento e tal. Por outro lado, ele vai ser mais seletivo, né? Então, o 109, ele pode ir um pouco por aí, né? Então, o que eu tenho aqui é justamente uma assinatura, cara, mais all-rounder, né? E por mais que ele não chame tanta atenção pelas tecnicalidades quanto o 109 Pro, por outro lado, ele é mais interessante em circunstâncias mais variadas, tá? O timbre continua muito bom, mas é o seguinte, o 109 é um fone que tem mais foco na região da presença do que no corpo, falando dos médios. Então são aqueles médio agudos que podem ser mais gritantes, mas como ele tem os graves mais redondos e musicais, acaba ficando um equilíbrio interessante. Eu não acho que ele seja um fone agressivo, na maior parte dos casos. Aqui, a gente tem menos ênfase na região da presença. E como ele continua não tendo tanto corpo nas regiões um pouco mais baixas dos médios, ele acaba sendo um fone com médios mais tranquilos em geral, mais suavizados, mais quentes. Eu gosto do resultado, eu gosto do que ele faz aqui, assim, são médios bem gostosos, bem suaves, bem tranquilos. Eu acho sim que em algumas situações um pouco mais de corpo pode fazer bem. O Civica Answer é um fone que faz exatamente isso e eu gosto, sim, traz mais presença, mais destaque para vozes. Mas independente disso, eu gosto muito do que o 105 faz aqui. Eu acho que, de novo, até mais do que o 109 Pro. Nos agudos o cenário é mais ou menos parecido. Ainda são agudos presentes, ele não é um fone nem de longe escuro, eu até diria que ele é um tiquinho assim em V, mas as altas são mais comedidas do que no 109, e aí a apresentação desse fone acaba sendo mais musical. De novo, você perde sim detalhamento, resolução, transparência, mas é um preço que eu estou disposto a pagar, para ter essa assinatura mais envolvente. Os agudos têm bom timbre, são articulados, são definidos e eles nunca correm o risco de se tornarem ásperos, né, como pode acontecer com o 109. Então, é uma escolha, né? Se você não se incomoda em abrir mão de um pouco de tecnicalidade para ter uma sonoridade que ainda é equilibrada, ainda é aberta, mas é mais suave e musical, o 105AR vai ser uma escolha melhor. Agora, se você quer mais resolução, detalhamento, transparência, espacialidade, o 109 Pro deve agradar mais. Para chegar nas conclusões, cara, o problema é que essa não é a única escolha que você pode fazer. Como eu disse, o cenário do mercado é outro. E por mais que o 105AR seja metade do preço do 109 Pro, ele ainda enfrenta uma concorrência acirradíssima hoje em dia. O Civica Answer, o Civica Luan, Hi-Fi Man Edition XS e Moondrop Para são fones que custam a mesma coisa ou menos, né? O Edition XS é uma coisa que não tem precedente no mundo do áudio, né? Tá custando $220. É inacreditável esse fone custar isso. Então, você tem, né, por preços ainda mais baixos,
fones que entregam um desempenho que não fica nem um pouco atrás, né? Ou até mais do que isso, né? Podem ser bem melhores. Tanto o Edition XS quanto o Para são fones muito técnicos, né? Mais do que o próprio 109. Então, se você prioriza detalhamento, resolução e tal, não acho nem que seja o 109 Pro que você tem que escolher, seja um desses, né? A questão é que, óbvio, né? Eles têm uma outra tonalidade, são fones bem mais analíticos e mais difíceis de tocar. Então, assim, ainda pode existir um motivo para você querer ir para o 109 Pro. Mas, assim, eu diria que em termos objetivos, em termos de som mesmo, né? Qualidade pura de som, é outro nível, tá? Já os Cívicas são fones que custam menos, mas que têm uma construção que não fica atrás e que entregam uma sonoridade, no mínimo, igualmente interessante para os meus ouvidos. O Luan, ele traz mais corpo nos médios e agudos um pouco mais brilhantes, lembra um pouco mais do 109 Pro. O Answer ainda é equilibrado, mas é mais envolvente, tem graves e médios com mais corpo e presença. Então, assim, cara, o 105AR é um bom fone? Com certeza, cara, é um ótimo fone, né? Eu gostei, achei tipo um prazer ouvir esse fone, né? Não teve nada que eu ouvi aqui que foi, isso aqui não tá legal, pô, isso aqui não tá bom. Nada, cara. Um fone assim... eu até falei na avaliação que o 109 Pro era tipo um upgrade do R$100 HD 650. Eu acho que o 105AR é até mais próximo disso, né? Porque ele é um pouco mais comedido, mas é superior ao 650, né? Em termos técnicos. O próprio equilíbrio tonal eu acho mais interessante. E no final das contas, assim, é aquilo, tipo, cara, pra muita gente ele vai ser até melhor do que o próprio 109 Pro. A questão é que agora ele não tá sozinho, né? Quando o 109 Pro saiu, como eu falei, tipo, tinha poucas opções ali numa faixa de preço parecida. E a questão é que desde então surgiu muita coisa muito boa, né? Cara, por mais que esse fone aqui possa ser até melhor do que o 109, seja muito mais barato, cara, tem concorrentes cada vez mais competentes que podem, dependendo do seu gosto e das suas prioridades, serem ainda melhores. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.